Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass O Conselheiro. Bom, eu sou Farias Souza, CEO aqui da Board Academy, e nos próximos minutos a gente vai bater um papo muito legal sobre o movimento silencioso que vem acontecendo no mercado brasileiro para a contratação de conselheiros. Bom, mas antes disso, vamos verificar se está tudo certinho aqui. Se vocês conseguem me ouvir, me ver bem aí. É super importante isso. O pessoal está chegando agora. Estamos ao vivo, é isso aí. Vamos lá, o pessoal chegando aqui na live pelo YouTube, também pelos canais aqui do LinkedIn, meu perfil pessoal aqui no LinkedIn. Então, vamos aqui recebendo as pessoas, muito bom, o pessoal está chegando. Vamos lá, pessoal, energia, hein? Muita energia. Porque o que eu trago aqui hoje, o que o meu time preparou para a gente compartilhar aqui com cada um de vocês é muito legal. Certamente são informações e conhecimento que você vai precisar ter aí no teu planejamento para os próximos meses e para os próximos anos. Então, queria aqui fazer com que cada um de vocês se sentisse bem confortável para esse bate-papo que a gente vai fazer aqui. Vai ser muito interessante, tá? Vamos ver quem está chegando por aqui já. Antes disso, né, queria só novamente confirmar. Me parece que a live já está ok, mas só para garantir que você me vê e me ouve bem, por favor, digita aqui no chat número 10, 10, só para a gente saber aqui, eu e o meu time, que realmente está tudo ok aqui com o áudio e o vídeo para você, para que a gente possa seguir aqui, né, dar o segmento e você tenha aí todas as informações e o conhecimento que a gente vai compartilhar hoje aqui nessa Masterclass. Bom, eu estou muito animado junto com o meu time aqui. A gente fez uma pesquisa ampla, profunda, densa e vai trazer aqui todos os detalhes para vocês, tá? Bom, vamos lá. O pessoal já está colocando 10 aqui, então novamente, por favor, se você está me ouvindo e me vendo bem, digita aqui no chat 10. 10 nos comentários, por favor. Isso, vamos lá. Muito bom. Aqui no LinkedIn, o pessoal já está chegando. 10, 10, 10, muito bom. Pessoal aqui da Board Academy, por favor, só me confirma que no YouTube também a gente já está em live, tudo certo, para que eu possa começar aqui com muito entusiasmo e, claro, muita energia, por favor. Vamos lá. É isso aí. Bom, ok, me parece que está tudo bem. Vamos em frente, então. Todo mundo colocou 10 aqui. Legal. 10. Aqui no YouTube também. Muito bom. Ok. Bom, novamente, agora que o pessoal está chegando e tem uma quantidade maior aqui de pessoas, novamente, eu queria dar as boas-vindas para cada um de vocês aqui na nossa Masterclass O Conselheiro. Eu sou o Farias Souza, CEO aqui da Board Academy. Durante muitos anos eu atuei como executivo de grandes empresas, entre elas o McDonald's, por mais de 15 anos, o Burger King, 4 anos, Leroy Merlin, que é uma empresa de home center aqui do Brasil, né, uma empresa francesa, e também no Walmart. Já eu vou contar um pouco mais para vocês dessa minha história, minha trajetória, minha jornada. Inclusive, por exemplo, aí no Walmart, naquela época eu tomava conta de mais de 2 bilhões de faturamento no ano, mais de 9.600 colaboradores. Foi realmente um desafio muito interessante e com isso eu aprendi muito. E quero compartilhar com cada um de vocês aqui o que eu aprendi, tá? Recados iniciais aqui, só para a gente organizar. Como já eu vou entrar no conteúdo da nossa Masterclass, é muito importante que assim, eu vou estar focado aqui no conteúdo e não vou olhar o chat, tá? Então, no final a gente volta aí para olhar novamente o chat, para que eu possa me concentrar aqui e te passar aqui, te compartilhar com cada um de vocês o melhor conteúdo sobre esse movimento silencioso que vem acontecendo no mercado brasileiro e você executivo, profissional liberal,
diretor, C-level, empresário, que quer saber mais, certamente aqui é o local certo para que a gente possa compartilhar cada uma dessas informações, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela já, eu vou pedir para o pessoal da Board Academy, por favor, se vocês puderem já colocar, subir aqui. Isso, muito bem, muito bem. Então, estamos aqui, Masterclass ou Conselheiro, muito bom. Já podem jogar aqui na minha... Isso, obrigado. Bom, novamente, e de maneira bem breve aqui, eu quero passar por esse ponto. Eu sou Farias Souza, graduado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a qual eu tenho orgulho, né, de ter passado por essa instituição. E hoje, inclusive, em alguns momentos eu atuo como professor para algumas disciplinas como vendas e negociação, a gestão das operações. Então, foi uma escola muito importante para a minha trajetória. Certamente me deu algumas ferramentas para a minha caixa de ferramentas, né? Então, aqui a FGV eu posso falar que realmente foi um divisor de águas. E eu costumo sempre falar, né, com as pessoas que eu tenho contato aqui, que a educação muda o futuro das pessoas. Definitivamente muda o futuro das pessoas e dos negócios também, quando a gente tem os profissionais que ali estão sendo educados, investindo em educação, porque não tem jeito, o futuro passa, um bom futuro passa pelo desenvolvimento da educação, né? Bom, eu atuei em várias empresas multinacionais, como eu falei há pouco aqui, entre elas o McDonald's, o Burger King, a Leroy Merlin e também o Walmart. Já vou comentar um pouquinho para vocês sobre cada uma delas, a trajetória e o que eu mais aprendi. Eu tenho certeza que vai te mostrar aí que você também pode ter essa trajetória que eu tive, né, e pode alcançar os assentos no conselho de empresas pelo Brasil, tá? Hoje eu atuo em 3 empresas como conselheiro também. Dessas 3 empresas, são 2 no conselho consultivo. Eu vou falar qual a diferença entre conselho consultivo e conselho de administração. E uma empresa como conselheiro de administração. Então, hoje, além de atuar como CEO aqui da Board Academy, EdTech de formação e desenvolvimento de conselheiros, eu também atuo, então, em 3 conselhos independentes, e cada um desses conselhos me toma em torno de 10 horas por mês. E no conteúdo eu vou trazer um pouco também para vocês sobre isso. Bom, muito bem. Pessoal, é o seguinte, os próximos minutos, como é que eu vou dividir aqui só para a gente estar bem organizado, né? Essa Masterclass ela é muito valiosa para você que realmente quer repensar e planejar os seus próximos meses e os próximos anos. Então, o que eu fiz aqui junto com o meu time, né? A gente organizou em 3 blocos, e aí eu posso falar aqui, o primeiro bloco eu vou contar um pouco da minha trajetória, e novamente, quais foram os pontos altos que você também pode aproveitar aí, aonde você está atuando hoje, como você está atuando. Depois, a gente vai dar uma mergulhada no movimento silencioso que vem acontecendo aqui no mercado brasileiro, que já vem acontecendo há 4 ou 5 anos no mercado americano, europeu. E não tem jeito, né? Primeiro começa lá, 3, 4, 5 anos depois, acaba vindo para cá. Então a gente está só no início desse movimento silencioso. E claro, eu vou te mostrar aqui como você pode aproveitar esse momento, o início dessa onda, para sair na frente, frente à concorrência aí, tá? E por último, o bloco eu acho que o mais importante aqui, que é o conselheiro do terceiro turno. Eu me lembro muito bem que quando eu estava fazendo faculdade, universidade, e até no MBA lá na FGV, muita gente falava assim, no futuro, depois de eu crescer na minha empresa, como diretor, como C-level, eu quero atuar como professor. Então, hoje, existe uma grande oportunidade de você usar a tua experiência, a tua caixa de ferramentas para impactar outras empresas, outros negócios. Hoje, existem um pouco mais de 45 mil empresas no Brasil que têm porte e complexidade para estruturarem, para montarem os seus conselhos consultivos.
Imagina que cada empresa dessa tenha no mínimo 3 conselheiros. Eu estou falando então em torno de 120 mil pessoas, conselheiros e conselheiras, que serão contratadas nos próximos meses e anos, e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Essas empresas precisam da sua experiência, da minha experiência, da nossa experiência, tá? Então, a necessidade de conselheiros consultivos nas empresas brasileiras, ok? Bom, muito bem. Então, só recapitulando, os próximos minutos serão divididos nesses 3 blocos aqui. A minha história, que eu já vou falar na sequência aqui. O movimento silencioso, eu vou trazer algumas notícias, matérias, pesquisas, para te mostrar o que tem acontecido aqui no Brasil. E, por último, o conselheiro do terceiro turno. Você atuando como executivo, profissional liberal, atuando como diretor, como C-level na empresa onde você está e também nas horas vagas, ajudando, impactando outras empresas e, claro, sendo bem remunerado por isso, óbvio. Né? No fim do dia, a gente precisa que as pessoas remunerem, recompensem o nosso trabalho e o nosso esforço. Tá? Então, a nossa Masterclass está dividida nesses 3 grandes blocos aqui. Tudo bem? Podemos seguir? Pessoal aqui da Board Academy, tudo certo aí? Para a gente entrar aqui no conteúdo. Por enquanto foi só a introdução, não é isso? Muito bem, muito bem. Vamos lá, pessoal. Energia aí, hein? A partir de agora, muita atenção, porque a gente vai começar, então, realmente nos conteúdos, tá? Bom, tudo começa com a minha história, né? Eu tenho muito orgulho de contar a minha história, por onde eu comecei, onde eu comecei. E já, né, vocês vão ver, vão até se espantar. Ah, eu não acredito. Todo mundo pensa que eu nasci conselheiro. Que os conselheiros notáveis que hoje estão à frente das empresas já nasceram conselheiros. Mas não, a gente não nasce conselheiro. Ninguém profissionalmente nasce pronto. Essa é a grande verdade. Ninguém nasce pronto. E tenho aqui muito orgulho de mostrar como eu comecei. Pessoal, eu comecei como chapeiro do McDonald's, como atendente. Aqui nessa primeira foto, onde eu estou com a bandeja da minha oferta número 1 do Big Mac na mão, nesse momento vocês vão observar que eu tinha uma tarja na camisa ali, na manga, instrutor. E eu estava treinando outras pessoas que estavam chegando aqui no McDonald's, quer dizer, lá no McDonald's naquela época. E eu tinha muito prazer em treinar, em desenvolver e ajudar outras pessoas. Porque, novamente, ninguém nasce pronto. Eu comecei no Mac entre 15 e 16 anos, estava quase completando 16 anos, em 1993, lá no McDonald's de Madureira, no Rio de Janeiro. A minha primeira experiência, meu primeiro emprego. E lá eu permaneci por 15 anos, né? Então, muitas histórias, muitas pessoas que eu ajudei e, claro, pessoas que acreditaram também em mim, assim como acreditam em você. E você tem o desafio também de acreditar em outras pessoas que estão começando agora. Então, sou muito grato a alguns mentores que eu tive ao longo da carreira no McDonald's. E aqui eu conto um pouquinho dessa história, né? Então, imagina um menino de 15 para 16 anos, você aí, aonde você começou, a história, e isso é muito legal. A gente tem que reconhecer e agradecer, ser grato pela história que a gente construiu. E eu sou muito grato por onde eu passei, as oportunidades que eu tive. E eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu mostro para as pessoas que eu comecei como chapeiro do McDonald's, e tenho muito orgulho disso. E aqui o Mac, muito interessante, pessoal. Eu fui promovido 12 vezes. Durante 15 anos que eu passei no Mac, eu fui promovido 12 vezes. E sabe por quê? Bom, primeiro que eu aproveitava todas as oportunidades, né? Novamente, sempre quando uma oportunidade estava vindo, eu já estava me preparando. E algumas pessoas falam que isso é sorte, né? Não é sorte. Não é sorte. Sorte não existe. Mas você pode flertar, se preparar para que as condições que a gente fala que é sorte estejam mais propícias, né? Então aqui, muito importante,
a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, se preparando, porque o mundo parece que está numa esteira rolante e a hora que você para de estudar, para de se atualizar, para de se conectar, parece que o mundo vai para frente e você fica para trás, como se estivesse emburrecendo, literalmente, né? E sempre quando eu paro, eu faço aqueles hiatos de estudo, né, de investimento no meu desenvolvimento, eu sinto assim também. Então, novamente, tenho muito orgulho de ter passado por lá. E essas promoções aconteceram também, não só porque eu estava me preparando, óbvio, mas também porque aquela empresa, o MEC, naquele momento, tinha muitas oportunidades. Como, por exemplo, eu me lembro bem disso, muito bem. Então, isso em 93 eu entrei, em 1994, inclusive na Copa do Mundo, a gente recebeu a informação que o McDonald's, até o ano 2000, ou seja, 6 anos à frente, ia inaugurar 400 lojas, 420 lojas, em 6 anos, 420 lojas. Para quê? Para no ano 2000 ter 500 lojas no Brasil e comemorar junto com o descobrimento do Brasil, os 500 anos, né, de descobrimento do Brasil, as 500 lojas. E o plano foi tão bem feito, mas tão bem feito que quando o Brasil comemorou 500 anos de descoberta do Brasil, lá em Salvador, lá na Bahia, a gente inaugurou a loja de número 500, no mesmo dia que o Brasil completou 500 anos. Então, assim, olha o planejamento de uma grande empresa, olha o que a gente tem para aprender com isso. Eu falo isso com o meu time, com meus pares, com meus amigos. Pessoal, não dá para ficar olhando nessa quinzena, nesse mês. A gente tem que mirar lá na frente. Se preparar para o pior e esperar o melhor. Você tem que estar preparado. O planejamento faz toda a diferença aqui. E por isso que eu falo, ninguém nasce pronto. Eu não nasci conselheiro, eu não nasci CEO. Se você quer realmente crescer, você tem que se preparar e, claro, avançar, tá? E óbvio, né? Não preciso falar que além de se preparar, estudar, estar capacitado, você precisa de muito trabalho, precisa trabalhar muito. Porque não tem jeito. O nosso trabalho é como se fosse pregar no deserto. Você está lá falando, está fazendo, está construindo, está ajudando e pode ser que ninguém esteja vendo. Mas vai chegar um momento que alguém vai ver. Como, por exemplo, a Veja. Com essas 12 promoções que eu tive no McDonald's, em 2004, a Veja me convidou então para fazer parte de uma edição histórica, uma edição de talento. Então, juntou aí 3.000 profissionais pelo mundo para ouvir o que você faz para se destacar, para se diferenciar dos seus concorrentes e ser realmente considerado dentro da tua empresa talento, um grande talento. E aí o resumo que a gente tira, inclusive está na revista aqui, né? Até os gênios precisam identificar as suas qualidades para se destacar e vencer. Qual era a minha qualidade lá? Treinar, desenvolver, ajudar as outras pessoas. Qual é a sua qualidade? Como é que a gente pode aproveitar a sua qualidade e levar isso para as empresas via conselho consultivo? É isso que eu construí durante toda a minha trajetória no McDonald's. E fui reconhecido por isso aqui com a revista Talento. E muito interessante uma história que essa revista ela saiu exatamente na mesma semana que eu estava apresentando o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso na universidade. E me lembro muito bem que a banca lá que estava avaliando o meu TCC, cada um deles tinha uma revista naquele dia lá, falando, olha que orgulho a gente tem, o Farias aqui sendo protagonista de uma revista, de um case, falando sobre talento, e certamente a universidade me ajudou muito nisso. Então, o que você tem feito? Como você tem feito? O teu legado. Eu costumo dizer, pessoal, legado, mais do que você deixar para as pessoas, é aquilo que você deixa nas pessoas. O que você está deixando nas pessoas que você tem aí
à tua volta, tá? Então aqui um pouquinho da minha história dentro do MEC. E aí depois, né, eu fiquei 15 anos aqui, uma grande escola, tenho vários amigos lá, e uma empresa realmente de ponta que forma muita mão de obra, ajuda muitas pessoas, e eu tenho certeza que quem passou por lá tem essa referência de uma grande escola, né? Bom, aí depois eu acabei indo para o Burger King, então lá eu permaneci por 4 anos, e se eu tivesse que escolher uma palavra para definir essa troca aqui, essa transição, seria coragem. Direção e coragem você precisa ter na tua carreira profissional para ajudar outras pessoas, para se antecipar. Aliás, essa é a palavra que a gente escolheu aqui na Board Academy, antecipação. O que você está fazendo de diferente dos seus pares, dos seus amigos, das suas conexões no LinkedIn, para se diferenciar. Não tem jeito, pessoal. Sempre vão falar de nós. Sempre vão falar da gente. Se você estiver fazendo, se você não estiver fazendo. Se você estiver fazendo, vão falar, tá vendo lá, marqueteiro, quer se aparecer, olha lá, não sei o quê. Se a gente não faz, fala lá, tá vendo? É um perdedor, nunca consegue nada. Então não tem jeito, a gente precisa escolher a direção e ter coragem para seguir. E aqui eu tive coragem. No Burger King, eu morei por quase 1 ano na Cidade do México para entender como funcionava lá todo o formato, por mais que sejam muito parecidos, né? Hambúrguer, McDonald's e Burger King, a cultura, os equipamentos, a forma de fazer negócio completamente diferente. Então eu fui contratado como diretor de operações, fui para lá para o México, fiquei quase 1 ano treinando, desenvolvendo, voltei para o Brasil para fazer o startup da operação no Rio de Janeiro. A gente não tinha uma loja do Mac no Rio, não tinha nenhuma loja. Do Burger King, desculpa. Tinha todas as lojas do Mac, não tinha do Burger King. E uma coisa interessante, né? Eu já vi alguns cortes na internet que falam sobre isso e é verdade. Sabe como a gente decidiu em qual região, qual local a gente deveria abrir as lojas do BK, do Burger King no Rio de Janeiro? Simples. Aonde tem loja do Mac que vende bem? Vamos abrir do lado. E o que a gente escolheu? A primeira loja do Rio de Janeiro foi no Barra Shopping. Por que no Barra Shopping? Primeiro, lá dentro desse shopping existem 4 lojas do McDonald's. 4. Logo, é um shopping que tem uma receita considerável para que a gente possa estar lá. Então aqui a gente acertou também, seguindo aí a boa referência do McDonald's. E eu costumo dizer que direção e coragem fazem a diferença, principalmente quando você tem antecipação e sabe o que quer, tá? Então, direção e coragem, aqui fica a segunda dica para vocês. No Burger King, então eu fiquei durante 4 anos, a minha história lá é essa. Aqui nessa época, nesses 4 anos, eu operei como diretor de operações, eu atuei como diretor de operações. Então eu era responsável por todo o P&L, o DRE, né, que a gente fala. A gente então inaugurou aí 30 lojas, 32 lojas no total. Contratamos milhares e milhares de funcionários para essas operações e foi realmente uma experiência muito, muito interessante, tá? Então, essa foi a segunda experiência da minha carreira, 15 anos no Mac, 4 anos aqui no Burger King. Depois eu recebo uma proposta para atuar na Leroy Merlin. Leroy Merlin, uma empresa de home center, uma empresa francesa, completamente diferente do que eu tinha vivido nas americanas, nas empresas americanas, McDonald's, Burger King, que é a Leroy, uma empresa mais de longo prazo, pensamento de longo prazo, bastante calma, desacelerada. E aí sim, eu aprendi que se a gente está verde, a gente está crescendo, né? Essa é uma frase minha, não é uma frase da Leroy nem nada. E muito interessante aqui uma história, né? Vocês estão me vendo com a camisa verde ali da Leroy, né? A Leroy, nos seus valores, na empresa Leroy Merlin aqui no Brasil, tem os seus valores, né? São 9 valores ao total. Um deles, pessoal, é simplicidade. E
do CEO, do presidente da empresa, até o porteiro lá da matriz, todo mundo usa esse mesmo uniforme. Não sei se vocês sabiam disso, tá? Mas isso é verdade, tá? Então, o presidente da empresa até o porteiro, o ajudante de logística, todos os diretores, a diretoria completa, todo mundo usa a camisa verde. E por quê? Porque vem ao encontro, então, do seu principal, um dos principais valores, que é simplicidade. Então, se eu tiver como diretor de operações visitando uma loja da Leroy, automaticamente a gente tem certeza que a gente está igual aos outros colaboradores. A gente está exatamente igual a eles, né? Fazendo com que a gente tenha, então, essa simplicidade, essa proximidade com as pessoas que fazem parte, então, do time, da equipe, dessa coisa toda, tá? Então, a Leroy também me deu muito orgulho de ter passado por lá, e lá eu fiquei 4 anos, foi uma experiência excepcional, muito legal, e tenho muito orgulho de ter passado por lá. Pessoal, só para a gente garantir aqui, o pessoal do time aqui da Board Academy, o áudio, o vídeo está chegando aí. Por favor, se vocês puderem me colocar no retorno aqui, só para garantir, tá? É porque assim, eu não estou olhando o chat aqui, só para a gente garantir que está tudo certinho, tá bom? Então, vou seguindo aqui, reforçando. Se estamos verdes, estamos crescendo e você precisa crescer, tá? Vamos lá. De lá eu aceito uma proposta, saio de uma empresa francesa e volto para uma empresa americana. Então eu aceito uma proposta para atuar como diretor de operações do Walmart aqui no Brasil. Infelizmente o Walmart não está mais aqui no Brasil. Aliás, operar no Brasil não é fácil, né, gente? É um segmento de margem apertada, margem complicada. Então entregar resultado não é fácil. Mas aceitei a proposta, fui atuar então no Walmart. Lá eu era responsável, como eu falei há pouco, por 85 lojas do Walmart aqui no Brasil, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na minha área eu tinha e respondiam para mim 9.600 colaboradores. Eu tinha 12 diretores abaixo de mim e um faturamento de 2,1, 2,2 bilhões de reais no ano. E aqui no Walmart eu aprendi uma coisa. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Use o seu sobrenome para abrir portas. E quando eu falo sobrenome, eu estou falando o seguinte: Farias do Walmart, Farias do McDonald's, Farias do Burger King, Farias da Leroy Merlin. Você está usando o teu sobrenome? Você tem usado o teu sobrenome para abrir portas? Para tomar um café com as pessoas, para fazer networking? Para fazer mais do que isso, para fazer netweaving, que é o 2.0 do networking. É mais do que o network, só rede de relacionamento. Você está ajudando as pessoas com o teu sobrenome? Está usando de maneira correta o teu sobrenome? Aqui no Walmart eu aprendi a usar meu sobrenome. Inclusive fui convidado para um curso de pilotagem de avião, onde tem aqui uma foto do lado. Então, esse foi o melhor aprendizado que eu tive no Walmart, que é a gente precisa saber usar o nosso nome. Somente assim a gente vai ter um futuro. Claro, saber usar, que eu digo, é ajudar as pessoas, compartilhar as informações, se abrir para tomar um café, um almoço, um bate-papo, porque isso certamente vai fazer a diferença para você no futuro. Se conectar, ajudar as pessoas. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, use o seu sobrenome para abrir portas. E aí é o seguinte, nessas 4 empresas de onde eu passei, né, por onde eu passei, Mac, Burger King, Leroy Merlin e Walmart. Todo o aprendizado que eu tive, todo o conhecimento que eu tive, me deu uma certeza para que eu pudesse tomar uma decisão. E foi a melhor decisão que eu tomei, que foi de ajudar outras empresas a atuar, eu estar atuando no conselho, apoiando esses empresários pelo Brasil. Pode ter certeza, essa foi a melhor decisão da minha carreira em atuar no conselho
em atuar como conselheiro. Tenho muito orgulho também de já ter ajudado, apoiado vários empresários pelo Brasil. Como eu falei, hoje eu atuo em 3 conselhos, 2 consultivos e 1 de administração. E isso faz com que eu tenha certeza do meu propósito, de ajudar esses empresários a não errarem tanto. E sabe por quê? Porque eu costumo dizer que no mundo dos negócios, anote aí, anote essa frase aí, por favor. E depois você pode inclusive colocar aqui no chat se faz sentido essa frase que eu vou falar. No mundo dos negócios, não existem novos erros. Existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. Eu vou até abrir a câmera aqui para falar melhor isso para vocês. E aí depois você vai colocar no chat aqui, por favor, se faz sentido. Aí você vai colocar, faz sentido, Farias. No mundo dos negócios, não existem novos erros. Existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. Faz sentido isso? Você já viu isso acontecer? Você lembra de algum caso de erro, de fraude, de falência, de problema com a empresa? Dessa mortalidade precoce das empresas? O Sebrae fala muito sobre isso, né? Em 5 anos, infelizmente, 85% a 90% dos negócios aqui no Brasil, infelizmente, derretem. Não vão para frente. Por quê? Porque erram os mesmos erros. São novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. E qual é o meu propósito hoje? Fazer com que essas pessoas não errem, diminuam esses erros. Na maioria das vezes, protegendo a empresa do seu dono, atuando no conselho de maneira independente. A minha proposta, o meu desafio hoje para esses empresários é proteger a empresa dos seus respectivos donos. Então isso é muito interessante. Você também pode, com a tua caixa de ferramentas, por onde você passou, você também pode ajudar esses empresários a não errarem tanto como eles vêm errando desde então, tá bom? Então, aqui, atuar no conselho certamente foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida e eu não tenho dúvida disso, tá? E, claro, você também pode atuar no conselho. Só que para atuar no conselho eu me planejei, não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Quando a gente fala de conselho, o conselheiro e o conselho têm visão de longo prazo, médio e longo prazo. É importante, claro, que essa base seja um bom planejamento. Sem planejamento não vai conseguir. Ou vai ter muita dificuldade de seguir, né? Então, assim, independente da sua área de atuação, advogado, contador, empresário, eu sou engenheiro, principalmente engenheiro, eu sou da área de tecnologia, principalmente, cibersegurança, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou de metodologias ágeis. Eu atuei na indústria, eu atuei no segmento farma, no segmento agro. Todos os segmentos hoje precisam de mão de obra de conselheiro e conselheira. Todos. Esses dias eu vi um empresário que procurou a gente aqui para montar o seu conselho, que acreditem no agronegócio. Fatura quase 1 bilhão, 800 e poucos milhões no ano. E ele usa a conta corrente da pessoa física. Imagina faturar quase 1 bi no ano na pessoa física. Ele não atua na pessoa jurídica, não tem proteção alguma, não tem linha sucessória nenhuma. Imagina o que vai acontecer com essa empresa, o risco que ela tem. Não tem jeito, precisa de ajuda, precisa de governança, precisa dos fundamentos básicos da governança. Então a sua área de atuação vem ajudar, vem ao encontro dessa necessidade. Imagina um empresário faturar 800 milhões no ano, um pouco mais de 800 milhões. Agronegócio, a gente sabe que é um negócio realmente que o Brasil é referência, na pessoa física. Quando ele falou, eu falei, eu de verdade não acredito nisso. Eu não acredito, só vendo, né? Se eu te falar, você não vai acreditar também. Mas eu vi.
Então, assim, a experiência que você tem, a tua caixa de ferramentas, se você passou por M&A, que é a aquisição, né, compra e venda de empresas, se você já fez, então, a implementação de planos estratégicos para planejamento estratégico para as empresas, então a tua experiência vai ajudar demais esses empresários que não têm noção do que estão fazendo. A grande maioria, né, gente? Não vamos também aqui generalizar, não quero isso de jeito nenhum, eles precisam de ajuda. Porque esses empresários estão subindo uma montanha, que é a empresa, o negócio deles, só que eles só têm uma visão. A gente precisa de outros profissionais que estão subindo essa mesma montanha de lados diferentes para tirar o ponto cego desse empresário. São os conselheiros e conselheiras que fazem isso, olhando para frente, olhando para o para-brisa e menos para o retrovisor. Ok? Então, o planejamento vai fazer toda a diferença aqui para que a gente possa seguir, tá bom? E aí eu trago algumas notícias aqui que eu acho que é importante. Agora em 2023, né, incerteza sobre a condução da economia. Em 2023, abala a confiança de empresários e consumidores. Gente, a gente muda de governo, muda de cenário, guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Toda hora tem algo novo acontecendo que pode abalar os negócios, pode colocar em risco os negócios, a reputação dos negócios, principalmente as médias e pequenas empresas. Quando eu falei das 45 mil empresas, ali um pouco mais de 45 mil empresas, que têm porte e complexidade para montar os seus conselhos, eu estou falando de empresas com faturamento de 5 milhões no ano até 350, 500 milhões no ano. São as consideradas médias empresas. Mas, claro, a gente recebe aqui demanda para montar conselho de empresas, inclusive bilionárias. Como eu falei há pouco, do agro e também uma empresa de energia elétrica do sul do Brasil que fatura um pouco mais de 1 bilhão. Então, olhem a necessidade de ter o uso da tua experiência atuando como conselheiro e conselheira frente a essas empresas. Pessoal, faz sentido isso que eu estou falando até agora? Que não existem novos erros? Faz sentido ajudar esses empresários no Brasil para que eles não sofram tanto como eles vêm sofrendo? Aliás, o empresário no Brasil é um grande herói, né? Se você for ver, é um grande herói, porque não é fácil não, hein? Definitivamente não é fácil. Então aqui eu trago a importância do conselheiro consultivo nas empresas. E não tem jeito. Esse é um movimento natural, que é a profissionalização das empresas e, claro, no ambiente, num cenário cada vez mais competitivo, com toda a parte de digitalização dos negócios, né, principalmente, que as empresas precisam entender. Porque senão isso é questão de vida ou morte. A empresa não vai para frente, vai derreter. E eu costumo dizer, né, uma empresa ou ela está crescendo ou ela está derretendo. Qual é o momento da tua empresa onde você está? Ou ela está crescendo ou ela está derretendo, ela vai ficar para trás. A gente tem vários exemplos que com certeza você vai lembrar: a Kodak, a Nokia, a Blockbuster, várias outras empresas aí que a gente conhece que infelizmente ficaram pelo meio do caminho. Por quê? Porque não acreditaram, não entenderam a importância de ter aí um conselho para ajudá-los, para orientá-los. E aqui eu trago também, demanda por conselheiros cresce, isso em 2021, então vem crescendo de lá para cá, principalmente puxadas aí por startups. Hoje no Brasil, só para você ter ideia, a gente tem em torno de 22, 23 mil startups que hoje precisam e podem aí estruturar os seus conselhos, tá? Startups essas que já faturam, já emitem notas fiscais e já estão no processo de escala, tá? Então, olha a importância de ter desde o início um conselho para que possam ajudar, orientar e principalmente abrir portas para essas startups, né? Então isso faz toda a diferença. Aqui tem uma pesquisa, da Korn Ferry, que aponta o seguinte: um aumento de 39% para 60%
no crescimento de conselheiros consultivos independentes nas empresas em um intervalo de 7 anos. Não sou eu que estou falando não, tá? É a Korn Ferry. A Korn, ela é uma empresa de recolocação, né? Contratação de executivos C-level, alta gestão e também conselheiros. Então ela também vê esse volume, esse aumento no volume de contratações aí, de conselheiros consultivos pelas empresas. E aí, muito interessante isso, né? O nível de consciência dos empresários no Brasil está mudando. Eles já começaram a entender a importância de ter mais gente para ajudar na alta gestão, na tomada de decisão que ele vai ter, esse empresário. Então precisa de gente do lado, competente, com uma caixa de ferramentas que possam ajudá-los, né? Então isso faz toda a diferença, tá? Bom, aqui eu trago muito interessante, né? Fazendo uma comparação aqui. Isso meu time o tempo todo fica olhando aqui da Board Academy, quais são as profissões que vêm nos últimos anos aí com excelente crescimento, né? E a gente mostra aqui, então eu mostro para vocês esse gráfico sobre a demanda de cientista de dados nas empresas, né? Em uma profissão que antes quase ninguém conhecia, ou na realidade poucos aí entendiam, e hoje, olha a explosão. A gente tem ali o gráfico até 2018, porque dessa pesquisa aqui a gente não tem atualizada, mas tem outras, que a partir do ano de 2019, esse gráfico ele abre mais ainda, ele aumenta mais ainda. E aí, claro, puxado, né? Estados Unidos, óbvio, né? Então investe muito em inteligência de negócios e, claro, o cientista de dados ele faz toda a diferença nesse caso. E aí, fazendo um paralelo aqui da carreira do conselheiro consultivo com o cientista de dados. Daqui a pouco vocês vão ver os gráficos na internet, as pesquisas das principais escolas daqui do Brasil e de fora, mostrando essa evolução da necessidade e da demanda de novos conselheiros consultivos. Então essa onda está só começando, esse movimento é silencioso ainda, e daqui para frente eu tenho certeza que você vai ser muito impactado por notícias, por amigos lá no LinkedIn, conseguindo uma posição, uma vaga de conselho. Você vai ver notícias pela internet também, nas redes sociais, que existem mais pessoas assumindo a vaga de conselheiros e conselheiras. Isso é natural e vai acontecer. A gente tem, daqui do lado da Board Academy, muito conhecimento sobre isso, né? E o que está por trás desse negócio, óbvio, no caso do conselheiro consultivo, é que as empresas querem e buscam perenidade nos seus negócios, querem levar os seus negócios para o futuro, querem fazer um evento de liquidez, querem comprar uma empresa, querem vender a sua empresa, e para isso precisam estar mais preparados, mais com a casa arrumada, e aí o conselheiro vai ajudar muito nesse sentido, organizando todo o processo de governança corporativa para que essas empresas possam estar melhor avaliadas. Quando eu falo do evento de liquidez, né, numa compra, uma venda de uma empresa, uma aquisição, no M&A, estar com a casa organizada faz com que o valuation, a valorização dessas empresas, certamente se torne melhor, porque os conceitos básicos de governança foram implementados aí nessas empresas, tá? Muito bem. Dando seguimento aqui, eu queria, então, você que está me acompanhando até agora, eu vou aproveitar aqui para você colocar no chat de qual cidade você está me acompanhando agora. Então, por favor, escreve aqui no chat, só para a gente ter uma noção, para eu ter uma noção de quantas pessoas tem aqui nessa live de hoje, que a gente preparou com muito carinho, com muito conteúdo profundo e denso. Então coloca aqui no chat qual a cidade que você está me acompanhando agora. Se você estiver pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook, coloca aqui qual a cidade, por favor, que você está me acompanhando. Vamos lá, dando seguimento aqui, e aí mais um quadro importante, ó.
Não tem jeito, pessoal. Hoje é indiscutível a importância do cientista de dados nos negócios, nas empresas. E pode ter certeza, tá? Isso vai acontecer e já está acontecendo com essa posição, essa profissão tão nobre que é de conselheiro consultivo, tá? Essa profissão certamente cada vez mais vai ser muito importante por conta da profissionalização dos negócios, das empresas familiares principalmente. E claro, os empresários já têm o seu nível de consciência aumentado por conta da importância de pavimentar, de iluminar e de sinalizar a estrada, a jornada da empresa para o futuro. O teu papel, o meu papel como conselheiro, como conselheiros e conselheiras, é pavimentar, iluminar e sinalizar a rodovia, a estrada dessa empresa para o futuro. Somente assim a gente vai garantir que essa empresa seja mais eficiente, mais efetiva e, claro, continue crescendo, tá? Então, aqui pode ter certeza, uma comparação com cientista de dados e conselheiro consultivo é que a gente está só no início desse movimento, só no início. Você será impactado, o teu amigo, o teu par, o teu colega, o teu conhecido vai em algum momento assumir uma posição de conselho e cuidado para você não ficar para trás, tá? Aqui eu trago algumas notícias recentes aí desse mercado de conselheiros. A maioria dos conselheiros de empresa fechada ganha até 15 mil reais por mês. Aqui é cada conselho, tá, gente? Então imagina só, se cada conselho paga 15 mil, empresa fechada, eu tô falando média empresa aqui, fechada, não é empresa listada na bolsa, não é isso, tá? Aqui é empresa fechada, 15 mil. Se você atuar em 3 ou 4 conselhos, a gente não recomenda que você atue mais do que 4 conselhos. Tem conselheiros, existem conselheiros que atuam em 6, 7, 8, eu não recomendo, definitivamente não recomendo, porque você não estaria fazendo um trabalho de qualidade, com qualidade. Então eu recomendo que você realmente atue em, no máximo, 4 conselhos. Por exemplo, eu atuo em 3 conselhos. Cada um desses conselhos me paga entre 12 e 18 mil reais por mês. Aqui eu estou falando a notícia do valor, né? Investidor ali, ó, a primeira notícia. A maioria dos conselheiros de empresas fechadas ganha até 15 mil reais por mês. Depois, remuneração de presidente de conselho cresce entre 2018 e 2020 ali, 33%. O valor em empresas de carreira ali cresce, o número de conselheiros independentes. Depois, o valor investe, azulzinho aqui, demanda por conselheiros cresce em 2021. E aí puxada por startups. E aqui uma coisa interessante, hein? Quando a gente fala de startups, tem um detalhe que além do valor mensal que você pode receber, você também pode receber uma participação da empresa, o equity que a gente fala da empresa. Então isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você está ali atuando, ajudando, você pode ter também uma participação nessa empresa. E por último, aqui embaixo, números desvendados, remuneração entre conselheiros de companhias fechadas. Novamente, médias empresas aqui que a gente está falando, né? Não são aquelas listadas na bolsa. A gente tem aqui, ó, na segunda linha, vocês podem observar, acima de 5 mil até 10 mil, 19%, em torno de 20%, né? 20%. E acima de 10 mil até 15 mil, 25%. E de 15 a 20 mil reais, 15%. Se a gente somar esses três aqui, está dando quase 60%. Então, quase 60% recebem entre 5 e 20 mil reais. Entre 5 e 20 mil reais por cada conselho. Novamente, você pode atuar em 4 conselhos. Eu recomendo no máximo 4. Eu atuo em 3 hoje. Mas eu tenho amigos pares que atuam em mais de 4. Não recomendo, mas também pode acontecer, tá? Então imagina que você, com uma boa caixa de ferramentas, com uma boa preparação, conhecendo como você pode usar a tua experiência para ajudar esses empresários, você pode ter uma remuneração média aí em torno de 40 a 60 mil reais por mês atuando em 3 ou 4 conselhos. Eu vou repetir. Com a sua experiência, você pode, então, atuar em 3 ou 4 conselhos
e receber entre 30, 40 mil reais e 60 mil reais. A pesquisa está apontando isso, tá? Então, assim, para que você possa ter bastante atenção nesse processo, porque é um processo sem volta e você vai ver certamente os seus pares, amigos aí, rapidamente aproveitando e abocanhando essas posições de conselho. Volto a falar, hoje no Brasil existem mais de 45 mil empresas com porte e complexidade para montar os seus conselhos. Eu estou falando que cada conselho desse, no mínimo 3 vagas, 3 posições. Eu estou falando de no mínimo aí 120 mil conselheiros que a gente vai demandar nesses próximos meses e anos. 120 mil conselheiros. Esse é um bom número, hein? Bom, seguindo aqui, vamos lá. Não tem jeito, principalmente nesse momento que a gente está vivendo a economia, mudou o governo, e aí eu até falei da guerra também. Nesses momentos de incerteza das previsões, né? Será que isso realmente, esse movimento que o Farias está falando, será que vai acontecer? Será que não? Fica essa dúvida na cabeça de todo mundo, né? E depois vira óbvio, fala, nossa, passou aquela oportunidade, eu não vi, eu não estudei, não me atentei, meus amigos conseguiram perceber isso, fizeram a diferença e hoje atuam como conselheiros. Não tem jeito, depois que vira óbvio, ou seja, quando as hipóteses viram fatos reais, as melhores oportunidades já se foram, já passaram, né? Então não tem jeito, você precisa agir agora. Estudar mais, se conectar mais sobre esse tema, pesquisar as notícias, botar no teu radar, se conectar com as pessoas que atuam já nos conselhos. Isso é muito, muito importante, né? Porque, novamente, atuar como conselheiro tem muitos benefícios. Muitos. Ok? Bom, muita gente me pergunta aqui, tá, Farias, mas por onde que eu começo? Como é que eu dou meu primeiro passo? Como é que eu coloco o meu pé na água? Né? Não precisa mergulhar. Coloca o pé na água, vai sentindo. Pô, essa água tá gelada, não tá? Pô, tá morninha, eu vou pular, vou mergulhar. Não tem jeito. O primeiro passo que você precisa dar é realmente saber como funciona a rotina de um conselheiro. Uma conselheira. Quais são os ritos, rituais e rotinas que um conselho precisa seguir. Isso é muito importante. Esse é o primeiro passo que você tem que dar para entender por onde começar, tá? E aí, eu trago aqui algumas perguntas que muita gente me pede aqui. Farias, eu tenho dúvidas sobre isso, como funciona? Farias, vamos lá. Então, respondendo algumas perguntas aqui. Quais são as características mais procuradas nos conselheiros? Primeiro, que você entenda de negócios mais do que você entenda do negócio. Não entendi, Farias. Vamos lá. Que você entenda de negócios mais do que você entenda do seu negócio, do seu segmento. Exemplo, eu atuo em 2 conselhos consultivos que são de empresas de tecnologia. E eu não tenho experiência em tecnologia, não. Eu venho do varejo, lembra? McDonald's, Burger King, Leroy Merlin, Walmart. Eu venho do varejo. E o que eu estou fazendo hoje num conselho de empresas de tecnologia? Eu entendo de negócios, não do negócio. Então isso ajuda, claro, e aí, óbvio, é uma característica aqui bem procurada, se você entende de maneira global de negócios. Qual é a rotina do conselheiro? Vou falar do meu caso aqui. Eu tenho, para cada um desses conselhos, um contrato de 10 horas mensais. Então, por mês, essas 10 horas estão divididas da seguinte forma. Em torno de 3 horas para a reunião de conselho, que normalmente é remota, 100% remota, ou seja, via videoconferência. Eu tenho 3 horas para me debruçar nos relatórios, nas apresentações que os CEOs me mandam para todos os conselheiros. Então, fico ali de 2 a 3 horas analisando, entendendo os números. Para quê? Para quando chegar à reunião, estar preparado para fazer as boas perguntas, né? E mais 3 ou 4 horas para participar de eventos, de feiras, de congressos voltados para o segmento de tecnologia. Para quê? Para me dar também repertório sobre aquilo, né? Sobre aquele segmento, óbvio.
Então, em torno de 10 horas por mês. Cada hora, então, como eu falei, em torno de R$ 1.500, totalizando cada conselho em torno de R$ 15 mil. Então, cada conselho, em média, me paga R$ 15 mil, ok? E é isso que você também pode ter. Bom, eu já respondi a terceira pergunta aqui, quantos conselhos atuar? Eu acredito que de 3 a 4 conselhos seria o ideal, não mais do que isso. Eu acho que passando disso aqui fica... Realmente você não consegue dar atenção e você pode ter uma baixa qualidade de atuação. Part-time com outras atividades e remota. Ainda quando eu atuava como diretor de operações do Walmart, já naquela época, eu comuniquei à minha liderança, ao CEO da empresa, que eu gostaria de atuar como conselheiro consultivo de empresas que não têm aí conflito, né, de interesse, óbvio. Comuniquei à empresa do meu interesse, foi aceito o meu interesse, o meu pedido, e aí a partir dali eu comecei a atuar de maneira part-time, sempre nos horários fora do horário comercial. Por exemplo, nesses 3 conselhos onde eu estou atuando, nos 3, religiosamente nos 3 conselhos, as reuniões acontecem, começam às 18 horas e terminam às 20 horas, totalmente online. Eu preferi dessa forma, e o empresário também, porque ele sabe que esses executivos que estão no processo de transição de carreira, eles têm atuação como executivos, como diretores, como empresários, como profissionais liberais, como advogado, como engenheiro. Então, nas suas horas vagas, você atua como part-time. Sempre fora aí do horário comercial, principalmente, de maneira totalmente online, tá? E, no caso da remuneração, acho que eu já falei, entre R$ 1.500 e R$ 1.800 por hora, em torno de R$ 15 mil de média, e o networking, que é super importante aí para que você possa acessar um conselho. 85% das vagas de conselho são fechadas, são conseguidas através do bom networking. Aliás, isso eu vou falar na próxima tela aqui. Então, confirmando, né? E aí repetindo, 85% das posições de conselho são preenchidas por indicação, recomendação de outros conselheiros que já estão no campo de batalha aí, já estão fazendo há algum tempo, tá? Então, você precisa acelerar o teu networking para que você possa ter um bom resultado, tá? Nessa transição de carreira. Muito bem, então vamos seguir aqui. Então, você pode, claro, eu acho que eu já falei isso para vocês, atuar em vários segmentos diferentes do que você construiu aí a tua carreira, que esse é o meu caso, por exemplo. Eu atuei, então, no varejo alimentar e hoje estou atuando em empresas de tecnologia completamente diferente do que eu fiz em toda a minha carreira. Aqui, o meu time colocou essa lâmina aqui que eu não concordo. Eles falaram, Farias, agora é o melhor momento. Não, agora não é o melhor momento. O melhor momento foi há 5 anos atrás. Agora é o segundo melhor momento. Segundo melhor momento. É agora ou, infelizmente, certamente você que não aguenta mais a carreira de executivo, de entrega de resultado, de pressão, de horas e horas. Trabalha 80 horas na semana. Era para ser 44, você trabalha 80. Não tem tempo para a família, tem dificuldade, pressão da liderança, do chefe, resultado na veia. Não tem jeito. Esse é o melhor momento, segundo melhor momento, porque o primeiro melhor momento já foi há 5 anos atrás, tá? Então, lembrando, né? Você atuando como conselheiro em torno de 10 horas por semana, em torno de 15 mil reais de faturamento aí, de remuneração. Você vai ter condições de estudar mais sobre aquela empresa, aquele segmento. Você vai ter mais tempo livre, não vai estar na loucura da pressão. E isso foi o que me interessou muito. E, claro, o propósito de ajudar outras empresas, sem dúvida. Mas esses são os principais benefícios aí que eu poderia listar como atuação aí como conselheiro. Não tem jeito, né? Atuar como conselheiro abre muitas possibilidades. Porque a carga horária que a gente atua hoje, quer dizer,
que vocês atuam hoje como executivos, como profissionais liberais, não é fácil, eu sei bem disso. É tenso. E por isso que a gente traz aqui, né, e esse é o grande propósito da Board Academy, que é levar a governança corporativa a todos os negócios, a todas as mais de 45 mil empresas que hoje têm porte e complexidade para atuação nos conselheiros. Os conselheiros vão levar essa governança corporativa, a tua caixa de ferramentas, a minha caixa de ferramentas para cada uma dessas empresas, de mais de 45 mil. Eu falava há pouco, não esqueçam, cada empresa dessa precisa de 3 conselheiros no mínimo. Então, o seu grande propósito é levar a governança corporativa a todas essas empresas. E por isso que a gente, então, tem certeza, né, que muitos de vocês aqui, eu tenho certeza disso, porque eu já passei por isso. Eu já tive onde você está, na posição que você está. Não aguento mais a carreira, atuar como diretor, como C-level. Eu saio de uma empresa, vou para outra. Fico 2 anos, 3 anos. A mesma coisa na outra e a mesma na outra. Não tem reconhecimento, não entende como funciona essa transição de carreira, como pode atuar nos conselhos, não sabe como ser recomendado também para outros conselhos e atuar como conselheiro, e não tem network, ainda não conseguiu usar o teu sobrenome. Lembra que eu falei lá no Walmart? Use, ajude as pessoas com o teu sobrenome. Então eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui tem interesse, mas não sabe, não tem noção. Como é que eu começo? Por onde? Qual o caminho? Qual o primeiro passo? Vou pesquisar na internet, tem um monte de assunto lá, tudo espalhado. Dificilmente você vai conseguir organizar um planejamento efetivo para atuar como conselheiro nos próximos meses e nos próximos anos. Não tem jeito. E é por isso que, novamente, o propósito da Board Academy de ajudar os negócios, as pessoas, que a gente apresenta, então, o programa Board Starter. Um programa de formação com conteúdo e instrutores que são conselheiros, foram formados nas melhores escolas pelo país e até fora do país, e que respiram o campo de batalha que é o conselho, a cadeira do conselho, 24 horas por dia. Eles sabem como funciona, quais são os ritos, rituais e rotinas. E a gente quer aqui ajudar cada um de vocês para essa transição de carreira, esse planejamento, essa organização, essa direção que você precisa ter para atuar no conselho nos próximos meses e nos próximos anos. Que foi o que eu fiz, tá? Então, planejamento. Agora, precisa de coragem, né? Precisa de coragem realmente para realmente ajudar outros negócios, outros empresários nesse segmento, ok? A gente se baseou, então, nesse programa que já tem um bom tempo aqui. Ele foi pensado para quem quer iniciar, dar o primeiro passo, aquilo que eu falo sempre, colocar o pé na água, que ainda tem pouco tempo e gosta, claro, e prefere um conteúdo prático, direto ao ponto, mão na massa. O Board Starter é mão na massa, é pé na água. Então esse programa conta com uma metodologia inspirada nas maiores e melhores escolas, que você certamente conhece. Essas escolas são escolas muito tradicionais, então a gente pegou aqui as referências, as melhores referências de cada uma dessas escolas e trouxe o suprassumo do que tem lá fora, desse movimento que vem acontecendo há 3, 4, 5 anos lá fora, aqui para o Brasil. E claro, além desse conhecimento dessas escolas, dessas importantes escolas, a gente juntou aqui a experiência na prática de quem está aqui no campo de batalha, que são os conselheiros aqui no Brasil. Porque atuar como conselheiro executivo, atuar à frente das empresas no Brasil, certamente é muito diferente do que atuar fora daqui, né? A gente sabe muito bem disso. Então, a gente juntou o que tem de melhor lá fora com as melhores experiências de conselheiras que estão no campo de batalha aqui, conselheiros que já têm vivência, são certificados e trazem consigo a sua caixa de ferramentas. E mais do que isso, trazem também networking. Esses conselheiros já atuam em vários conselhos. Cada um desses conselheiros tem um mandato de 2, 3, 4 anos, que quando saem dos seus conselhos ou estão para sair desses conselhos, podem recomendar você
podem me recomendar outras pessoas para atuarem naqueles conselhos. Então, esses conselheiros atuam em empresas como Leroy Merlin, McDonald's, Walmart, Via Varejo, Vale, Latam, Embraer, Santander, entre inúmeras outras. Estão no campo de batalha, fazendo a diferença. Então, eu costumo dizer, e a minha avó sempre falava isso, na vida tem duas formas de você aprender. Uma, metendo a cara e quebrando a cara, e outra, aprendendo com a experiência de outras pessoas. Essa é a maneira mais barata e mais rápida de você aprender a planejar a transição de carreira para atuação no conselho de empresas, tá? Vamos em frente aqui. Então, esse programa, o Board Starter, ele foi desenhado principalmente para executivos que querem fazer essa transição de carreira, como eu lá no Walmart, não aguentava mais o dia a dia batido, o bumbo, lá, a pressão, resultado na cabeça o tempo todo. E não podendo principalmente usar o meu propósito, levar o meu propósito para outras empresas, outros empresários. Esse programa também foi produzido, né, ele foi concebido para profissionais liberais que querem atuar como conselheiros. Então, engenheiros, advogados, contadores, administradores. E, claro, também para empresários que desejam passar seu conhecimento, que já erraram, já acertaram, que possam implementar o conselho consultivo nas suas empresas, inclusive, mas também podem atuar como conselheiros em outros negócios. Então, assim, você que está aqui hoje, certamente eu tenho certeza que você tem experiência, você já passou por desafios, que empresários aqui fora estão com o cartão de crédito na mão, com a grana na mão para te pagar, para te ouvir. É isso que a gente precisa, os conselheiros preparados para que possam atuar nessas empresas. Só para você ter ideia, hoje a Board Academy ela está montando 31 conselhos. A gente tem de demanda de empresas, 31 empresas procuraram a Board Academy para montar os seus conselhos, os seus respectivos conselhos. Isso quer dizer o seguinte, no mínimo, cada empresa dessa vai receber 3 conselheiros. Logo, a gente vai precisar de pelo menos mais de 90 conselheiros, certamente, para essas 31 empresas, que é o que a Board Academy virou referência. A gente hoje tem um sistema aqui que recomenda, então, esses conselheiros que são formados pela Board Academy para essas empresas demandantes que estão contratando conselheiros, ok? Então, ao mesmo tempo que a gente impacta, forma, desenvolve e certifica conselheiros, a gente também tem, do outro lado, as empresas contratando aqui dentro do nosso aquário, as recomendações que a gente tem aqui dos conselheiros, tá? Então, se você é executivo, planeja a transição de carreira, se você tem lá 35, 40, acima, tá mais do que na hora de botar o pé nessa água e seguir, entender melhor, planejar o teu futuro para daqui a 2, 3, 5 anos. Não adianta lá na frente falar, olha, já foi. O melhor momento para você atuar como conselheiro foi há 5 anos atrás. Agora é o segundo melhor momento. Depois não adianta e passou, já foi. Então, 3 profissionais aqui, executivos, profissionais liberais e empresários, fazem toda a diferença se tiverem dentro do Board Starter. Como funciona aqui a metodologia? Muito importante, né, a gente entender essa metodologia, que é única, ou seja, foi criada aqui pela Board Academy, como eu falei, com referência nas principais escolas americanas de negócios e a experiência de conselheiros que estão aqui no Brasil, já atuando há algum tempo no mercado brasileiro, com os seus desafios. A gente sabe que atuar no mercado brasileiro não é fácil, né? Existe uma grande diferença do mundo de negócios. Então, essa metodologia única e ágil que junta experiência de conselheiros brasileiros e essa metodologia ágil aí, e de negócios das escolas americanas que fazem já há muito tempo sucesso no mundo dos negócios, tá? O Board Starter ele está em cima de 4 pilares. A gente estruturou então o Board Starter em cima de 4 pilares, tá?
dessa metodologia única aqui, que já eu vou passar para vocês. Esses pilares, eles foram desenhados, eles foram implementados por esses conselheiros usando a referência das escolas americanas de negócios. Então, o que a gente traz aqui é um conteúdo prático, mão na massa, para que você entenda de maneira rápida o que você precisa fazer para planejar essa transição de carreira e rapidamente tá dentro do jogo ali aquecido para se colocar à disposição para atuar em conselhos, tá? Então, 4 pilares que eu apresento então agora. Primeiro pilar, a gente vai mostrar para você o que é importante que um conselheiro consultivo tenha desenvolvido, que são os soft e hard skills, para atuar com efetividade dentro do conselho. Quais são as habilidades e competências que você precisa ter, precisa desenvolver para atuar como conselheiro de alto desempenho. Segundo pilar, o toolkit. Você vai receber uma caixa de ferramentas completa com a visão geral aí, então, dos principais códigos, regulamentos, padrões de governança corporativa, aquilo que tem de mais recente aqui no Brasil e, claro, os principais contratos, leis, tudo que é aquilo que tem de mais novo que você precisa estar atualizado na tua mente. Para assim que você receber uma proposta de conselho, opa, tô pronto. Terceiro pilar, que é o daily board, né? Rotinas, ritos e rituais do conselho. Como funciona a agenda temática do ano inteiro do conselho? Que temas vamos tratar lá? Como é que a gente pode maximizar essa agenda? Quantas horas dura uma reunião? Como eu coloco a minha recomendação nessa reunião? Como são as pautas, definidas as pautas, as atas de conselho? Ou seja, como é a condução, ritos, rotinas e rituais, que a gente fala sempre aqui. E o terceiro pilar, aqui é um pilar que para mim é um dos melhores. Todos eles são excelentes, mas esse aqui para mim é o melhor, aonde estão as principais oportunidades de conselhos consultivos no ecossistema de inovação. Somente empresas que já faturam, que pode inclusive trazer para você, além do faturamento mensal aí, participação nesses negócios, aonde o empresário ele concede equity, participação para os conselheiros. Então, com isso, a gente forma os 4 pilares desse negócio, que junta metodologia, como eu falei, das principais escolas americanas de negócios e experiência aqui de conselheiros que atuam no Brasil, tá? Esse programa, ele conta com 10 horas de conteúdo prático e ao vivo, com esses conselheiros que eu acabei de falar. Então, é face-to-face, online, ao vivo, para que você possa, inclusive, tirar todas as dúvidas com esses conselheiros, se aproximar, fazer networking com esses conselheiros, se conectar, marcar café, almoço, para ouvi-los, para entender melhor como funciona todo esse processo de transição de carreira. Então, por isso que é ao vivo, tá? E, claro, a gente tem 3 premissas aqui. A gente fala de pilares, mas premissas, que é, a gente vai dar para você experiência de mercado, qual que é a visão que você tem que ter como conselheiro. A gente vai te dar conhecimento na dinâmica do conselho, como eu preciso me comportar, me portar, quais são os temas que eu posso recomendar, como eu uso o bom senso. O bom conselheiro é aquele que faz boas perguntas. Preciso me manter humilde, ouvir, escuta ativa e, claro, muito networking. A pessoa que decidir fazer parte, então, do Board Starter vai estar dentro do tanque, que eu falei, o aquário, que a gente vai pescar aqui para atuar como conselheiro nessas mais de 45 mil empresas que estão demandando hoje conselhos pelo Brasil. Hoje, a Board Academy está montando 31 conselhos consultivos e precisa da sua e da minha experiência, tá? Então, esses são as 3 premissas aqui, são as 3 premissas que a gente tem. Experiência de mercado, que a gente vai te dar visão sobre isso, conhecimento da dinâmica
sobre os conselheiros, como você vai atuar dos conselhos, e vai te dar muito network, vai te conectar a conselheiros que já estão no mercado, no campo de batalha, tá? Então a gente juntou aqui, e aqui um bônus exclusivo que a gente tá para essa turma, exclusivo para essa turma do Board Starter, que é, você faz parte do Board Starter e ganha com isso o Board Club, o maior clube de conselheiros da América Latina. Hoje a gente conta com mais de 1.300 conselheiros, board members, executivos que estão no processo de transição de carreira. Assim como você, alguns já bem avançados, outros um pouco mais atrás, mas que estão no processo de transição e estão aproveitando o Board Club, o maior e melhor clube de conselheiros da América Latina. É impressionante como dentro desse clube as pessoas se ajudam, se apoiam, colocam as vagas e as oportunidades de conselho, recomendam para os conselhos onde eles estão já, e não tem jeito. Eu costumo sempre falar isso, né? A primeira posição de conselho é muito comparável à primeira experiência de trabalho que a gente teve. Muita gente não dá o trabalho, né, o emprego para quem está começando porque não tem experiência e vice-versa, né? Você não tem experiência, não tem a primeira vaga. Não tem a primeira vaga porque não tem experiência. Fica nesse looping. E o que o Board Club faz é trazer essa recomendação de pessoas que vão acreditar porque estão acompanhando junto com você essa trajetória, tá? Então, a sua jornada, o seu planejamento agora de transição de carreira passa por esses dois pilares, o programa Board Starter mais o Board Club, que é o maior clube de conselheiros da América Latina. Além disso, faz parte também aqui do Board Starter o Board Class, que é a Netflix do conselheiro. Dentro dessa área de membros, que é exatamente uma Netflix, tem conteúdos, assim, milhares e milhares de horas de conteúdos gravados. Eu reforço, milhares e milhares de horas de uso de conteúdo gravado para que você possa maratonar e entenda quais são as principais referências técnicas que você tem que ter para atuar como conselheiro de alta performance. A gente tem o Board Series, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente traz um conselheiro para falar para a gente o desafio que ele está enfrentando na carreira dele, na empresa onde ele está, como um hot seat, de maneira totalmente online, pelo Zoom. A gente vai ter a oportunidade de se aproximar, de perguntar, de entender como funciona o desafio que ele tem em frente à atuação que ele está tendo hoje. Então hoje, como eu falei, mais de 1.300 participantes aqui. Essa apresentação precisa inclusive atualizar aqui. A gente conta com mais de 1.300 board members, 1.300 conselheiros que vão te ajudar, vão te recomendar, vão lembrar de você para fazer parte dos próximos conselhos, tá? E claro, aqui não tem jeito, né? Networking na veia. Cada um desses membros que fazem parte aqui vão se conectar com você dentro do Board Club aqui, o Clube de Conselheiros lá no LinkedIn. Também a gente já tem lá esses 1.300 que fazem parte. E aqui você vai estar numa comunidade, um ajudando o outro, de pessoas que buscam o mesmo, que buscam apoiar, levar governança corporativa e, claro, vão deixar aí o seu legado nessas empresas, tá? Cada um desses membros acabam publicando, então, artigos, conteúdos, como eu falei, vagas de oportunidade dentro dessa comunidade fechada no LinkedIn. Somente quem faz parte do Board Starter é que tem acesso a essa comunidade do LinkedIn. Quem é de fora não tem acesso e faz com que você realmente esteja próximo de quem decide, quem está lá. Lembrando, todo esse acesso é para 52 semanas, ou seja, a gente está falando de um ano aqui. Então, primeiro, eu tenho lá o Board Class, que é essa área de membros aqui, onde você vai maratonar. Tem todos os conteúdos gravados, como, por exemplo, dentro de um Board Series que a gente fez recentemente, tem o Sérgio Simões. O Sérgio é um headhunter aqui de São Paulo. Ele contratou nos 2 últimos anos mais de 200 conselheiros. Eu vou repetir, Sérgio Simões compartilhou conosco aqui do Board Club, dentro do Board Class,
que é essa área de membros, como ele faz e como ele fez para contratar mais de 200 conselheiros nos 2 últimos anos. Está gravado, inclusive, isso. Está lá disponível. Ele dando todo o mapa da mina, o que ele busca nos perfis, nas entrevistas, nos bate-papos, para que você esteja preparado. Inclusive, eu estou relendo o livro aqui. Interessante eu ter falado isso. Eu estou relendo o livro que eu escrevi em coautoria com alguns outros amigos, que se chama Os Segredos da Alta Performance. Por que eu estou trazendo esse livro aqui, né, nessa hora? Porque aqui, no meu capítulo, eu digo que o seguinte: quem entende as regras do jogo, joga melhor e ganha o campeonato. Tá aqui, ó. Não sei se dá para ver, a câmera tá... Mas é isso que eu falo aqui, né? Quem entende as regras do jogo, joga melhor e ganha o campeonato. Então, tendo acesso ao Board Class aqui, esse conteúdo que você vai maratonar vai te dar muita experiência, repertório, a tua caixa de ferramentas vai ser mais robusta, tá? E claro, então, como eu falei, 52 semanas, o que você tem, então, no acesso ao Board Starter? O programa preparatório aqui, 10 horas ao vivo com esses conselheiros, como eu falei. É online, ao vivo, 10 horas com os conselheiros. E mais um ano inteiro de acompanhamento da Board Academy, de todos os conselheiros, de mim, de todos os conselheiros que fazem parte aqui, 12 meses ao total, para que realmente você possa conquistar essa vaga no conselho. E claro, que a gente possa pescar você aqui dentro do aquário para essas posições que a gente tem feito aqui. Reforço, hoje somos 1.360 membros aqui, board members, e temos 31 conselhos que a gente está montando, tá? Então aqui é sua jornada até o conselho, 10 horas mergulhando nisso, nesses temas, e depois um ano inteiro compartilhando com você o nosso propósito, os principais desafios dos conselhos, dos conselheiros, para que você possa realmente estar preparado para essas posições, tá? Aí eu vou falar um pouquinho de investimento, novamente. Essa é a melhor oportunidade do ano. Está aqui um outro livro que eu tenho lido muito. Eu já li pela 3ª vez, estou terminando aqui. Acho que você já deve ter visto O Poder do Agora, né? Então, se você já leu esse livro, leia de novo. Se não leu, por favor, é um bom momento. É um livro até curto aqui, dá para você maratonar aí e rapidamente entender esse Poder do Agora. Essa é uma oportunidade muito interessante que a gente está trazendo para você, porque de verdade eu não sei quando a gente vai abrir uma nova vaga, uma nova turma aqui do Starter. E dentro do Board Starter você vai ter, então, novamente, 10 horas de conteúdo ao vivo com esses conselheiros, um ano do melhor e maior clube de conselheiros. Imagina você ter acesso a 1.300 board members, conselheiros que hoje estão no campo de batalha. Pessoal, hoje em dia, acesso é tudo. Eu costumo dizer, atenção, você estando dentro do Board Starter, não existe mais aquele negócio que muita gente falava no passado, que você está a 5 pessoas de qualquer uma outra pessoa, né? Aqui não. Você vai estar a uma pessoa de qualquer outra pessoa. Eu vou repetir isso. Aquele negócio que antes a gente falava que todo mundo está a 5 pessoas de qualquer outra pessoa, de acesso a qualquer outra pessoa, aqui no Board Starter você vai ter uma pessoa de acesso a qualquer uma outra. Sabe por quê? Porque a gente tem conselheiros aqui que atuam na Via Varejo, na Tecnisa, na Espaço Laser, na CSN, em várias outras empresas, milhares e milhares de empresas, Leroy Merlin, McDonald's, Embraer, várias outras empresas que vão poder te ajudar nessa trajetória, nessa jornada. Claro, quem faz parte aqui do Board Start tem também descontos exclusivos nos eventos presenciais que a gente promove aqui. Todo ano a gente tem pelo menos 3 grandes eventos presenciais aqui em São Paulo. Então, se você puder vir, é muito bom, onde a gente traz conselheiros notáveis para falar para a gente do que eles estão vivendo no desafio deles. E por último, o Board Class aí, que eu acho que eu já passei para vocês. Então,
Eu espero que você tenha entendido do que se trata aqui o Board Starter, que a gente vai liberar o maior e melhor clube de conselheiros do Brasil, acesso a 1.300 caras, senhores e senhoras que hoje atuam como conselheiros de empresas, desde que você seja aprovado aqui na aplicação para fazer parte do Starter. O processo de acesso é por aplicação. Não são todas as pessoas que vão poder fazer parte do Starter, não, infelizmente. O processo de acesso é por meio de aplicação, onde cada um de vocês que entenderam aqui e aplicarem, a gente vai avaliar o perfil de vocês, se faz sentido o momento para vocês. E se fizer sentido, claro, a gente vai estar aprovando você para fazer parte aqui do Board Starter. Então, o nosso time está a postos aqui para avaliar o teu perfil, o teu momento de carreira, para ver se realmente faz sentido ou não. Não são todas as pessoas que vão entrar, definitivamente a gente quer um nível de qualidade excelente aqui, que os debates, os desafios que tragam para a gente que realmente sejam de altíssimo nível. Então, a gente precisa ter realmente esse processo seletivo muito bem feito para que a gente tenha a discussão nesses fóruns com qualidade máxima. Então, nesse caso, a única forma de entrar no Starter é aplicando. Então, você precisa aplicar. Já já vou te passar a informação de como faz isso. E aí o nosso time aqui de especialistas vai verificar essa aplicação e você atingindo lá o que a gente precisa, aí sim você vai ser aprovado para fazer parte aqui do Board Starter, tá? Novamente, repetindo aqui, recapitulando, o primeiro passo é realizar a inscrição aí essa aplicação. Leva 2 minutinhos no máximo para ser concluída. E aí o nosso time vai analisar essa aplicação, porque a gente tem muito cuidado com as pessoas que estão entrando aqui para ver se realmente faz sentido para você. E aí sim, se o momento de carreira para você está ok, e a gente entende que também, a gente vai colocar você para dentro para fazer parte então do Board Starter, tá bom? Muito bem, dando seguimento aqui, as vagas para essa turma são muito limitadas, porque a gente possui esse cuidado e esse nível de entrega com cada um dos participantes aqui. Então, a gente precisa ter essa qualificação. Então, a gente acaba fazendo esse filtro importante para a gente aqui, tá? Então, passando dessa aplicação e tendo essa vaga ainda na turma, a gente vai te colocar para dentro para que você possa fazer parte aqui do Board Starter. Então, lembrando, aplicação 2 minutinhos, a aplicação vai cair aqui para o nosso time de especialistas, que na sequência vai poder te dar aí o retorno sobre a tua aplicação, tá? E se você não for aprovado, a gente vai te recomendar também quais são o teu PDI, né? Qual é o teu PDI, que é o plano de desenvolvimento individual que você precisa fazer, para numa outra oportunidade que você possa aplicar, inclusive, novamente, tá? Então é isso. Aproveite o momento e este movimento silencioso do mercado e dê seu passo rumo ao conselho. O que a gente tem ajudado aqui de empresas e empresários não está no gibi, literalmente. E coloque isso no teu plano, aí, no teu planejamento de carreira, porque não tem jeito. Se você não tiver metodologia e networking, você não vai conseguir chegar no conselho. Precisa ter metodologia, planejamento e networking, porque não tem jeito. As oportunidades só passam uma vez na nossa frente. Não tem jeito. E aí sim, eu trago para vocês aqui o QR Code e também o link. Eu vou pedir para o time aqui da Board Academy, por favor, colocar o link aqui no chat, boardacademy.com.br/starter. Reforçando, algumas oportunidades só passam na sua frente uma vez, e eu tenho certeza que essa é uma delas. Então, se você entende que está preparado para fazer esse planejamento de transição de carreira, esse é o momento para que você esteja aqui no Board Starter. Só que quem vai dizer isso para você, se é o seu momento ou não, é o nosso time aqui da Board Academy, avaliando o teu perfil para que a gente possa ter um nível de qualidade excepcional aqui na turma do Board Starter.
Tá bom? Eu vou tirando aqui então da tela, voltando aqui para minha tela, legal. Pedindo então para as pessoas aqui colocarem no chat, novamente reforçando aqui da cidade da onde você está acompanhando, me acompanhando nesse momento. Eu estou vendo aqui algumas pessoas já, Isabel de Belo Horizonte, legal, Marcos, São Paulo, Samuel, legal, quem mais aqui? Coloca a cidade da onde você está, por favor, me ouvindo e me vendo aqui. Ayrton Oliveira, Fábio Xavier, vamos lá, Hélio Santana de São Paulo, Otávio, Ricardo, legal, Luciana Batista, Minas Gerais, Eduardo Bastos, ok, Hortolândia, Maria Eugênia, muito bom, Débora, Luciana Camargo, legal. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para vocês aqui. Essa oportunidade do Board Starter, a gente não sabe quando vai abrir uma outra turma, outra possibilidade. Novamente, é importante você ficar deixar muito claro isso aqui. A gente tem muito cuidado com as pessoas que a gente está recebendo dessas aplicações que forem aprovadas, para que possam fazer parte aqui um time de primeira, um time super, ultra qualificado, que a gente vai apoiar sem medir esforços, preparando-os para atuarem no conselho e, claro, recomendando as vagas que a gente tem aqui para esses 31 conselhos. E, claro, vão aparecer outros conselhos também, que a gente sempre é muito bem demandado aqui para que a gente possa seguir. Se vocês quiserem, pode deixar no chat aqui as perguntas, todas as perguntas que vocês tiverem. Eu vi que algumas pessoas já colocaram aqui as perguntas. O nosso time vai responder cada um de vocês. Fiquem super, super tranquilos. Fiquem atentos também, por favor, aos seus e-mails e WhatsApps, porque a gente vai responder por lá, né? Por e-mail e por WhatsApp. Que mais? Me coloco à disposição aqui para que vocês possam me conectar aqui no LinkedIn, quem está no LinkedIn. Vou pedir para quem está aqui no YouTube, por favor, se inscreva aqui no YouTube, ative o sininho, a gente tem muito conteúdo gratuito que a gente compartilha na internet e no LinkedIn também, para que vocês possam seguir todo esse conteúdo e esse movimento silencioso que a gente vem fazendo pelo Brasil. Tá bom? Bom, eu me despeço aqui, quero agradecer a paciência, a parceria de cada um de vocês até o momento. Novamente me coloco à disposição. Se conectem comigo no LinkedIn, aqui no LinkedIn, para que a gente possa seguir nesse propósito, nesse nobre propósito de levar a governança corporativa às mais de 45 mil empresas que hoje precisam da sua e da minha experiência lá no conselho deles, tá bom? Um forte abraço, se cuidem, uma excelente semana para vocês e contem comigo 1000%. Tchau, pessoal, um abraço.